Não tem segredo, não tem fórmula mágica. A gente vai precisar de disciplina para manter a disciplina, fluxo de caixa, por exemplo. A gente vai precisar de persistência para não esmaecer na persistência. A gente vai precisar de vontade, força de vontade, vontade de superação. Para fazer tudo isso acontecer, a gente vai precisar agir muito, às vezes em muitas coisas pequenininhas, para que a soma delas nos ajudem a passar por essa crise. Então, às vezes é muita ação, é muita coisa, eu vou ficar cansado, mas eu tenho que passar por essa crise. Oi pessoal, boa tarde, bem-vindos ao podcast do Aerofornecedor. Estamos aqui com o Fulvio novamente. Oi Fulvio, tudo bem? Boa tarde, Cláudio, tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai falar no nosso podcast de um assunto que está muito em voga, que é crise. Nós estamos numa crise devido à pandemia, e a gente não vai falar da pandemia, não vai falar de vacina, de Covid. A gente vai falar para vocês um pouco sobre como a gente entende que vocês devem fazer uma gestão nessa hora de crise, que é muito importante para manter os negócios da sua empresa, né? Principalmente no setor dos aerofornecedores, que foi impactado fortemente aí com essa crise da pandemia desde o ano passado. Então a gente vai falar um pouco sobre umas dicas que a gente acha que são muito úteis para vocês, tá bom? Então, a gente sabe que ao longo do tempo aí as empresas não conseguem sobreviver por meio dessas crises. Você passou por várias delas, né, ao longo da sua carreira, passei por algumas, né? Então, fala um pouquinho sobre o teu sentimento nessa hora. A gente fica com sentimento de dó, isso é que fica, porque às vezes as empresas fecham, não é porque ela está com problema, porque ela não sabe a atitude correta de gestão para passar pela crise. E se ela soubesse, e se ela aplicasse, não que ela ficaria rica, milionária, nada disso, mas ela passaria a crise. Então a gente fala, vamos repartir esse conhecimento, vamos... o pouco que a gente sabe, o pouco que a gente experienciou, vamos repartir, que o pouco meu, um pouco seu, um pouco do outro, o nosso aerofornecedor que assiste a gente, assiste o outro, assiste todo mundo, vai aprendendo e vai conseguindo formar uma base, uma força para ele poder conseguir superar uma crise, por menor que seja, é uma crise, então você tem que enfrentar. Uma coisa que é interessante observar é que eu vou ensinar um truque para vocês para superar a crise. Não tem fórmula mágica, né? Não é isso, não tem fórmula mágica para enfrentar a crise, principalmente crise financeira, né? O que a gente pode fazer é dar alguns conselhos baseados na nossa experiência. E o que a gente sabe? A gente sabe que algumas coisas que eu vou falar aqui, você vai falar, mas isso é óbvio. Na prática, às vezes, o óbvio não parece tão óbvio assim, porque a gente está no meio do dia a dia da correria, então precisa alguém falar para você falar, puxa, mas então é isso? É isso. Né? Então eu vou falar algumas coisas aqui. Então, dessas dicas, a primeira que vem na cabeça é crise igual a caos. Então, se é caos, a única maneira de corrigir o caos é a disciplina. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter disciplina durante uma crise. Se eu já disse para vocês, né, em outros podcasts nossos, que disciplina é uma coisa importante para a gestão financeira, imagina o quanto ela se torna importante
quando você está no meio de um caos, que é uma crise. Então ela é mais importante ainda. Só que o caos vai estar ali, cutucando o seu calcanhar, mordendo o seu calcanhar, a crise. E aí vem o segundo conselho. Além de ter disciplina, precisa ter persistência. Porque se você tiver disciplina, mas não persistir na disciplina, amanhã você larga a mão da disciplina e acabou, né? Aí você perde o embalo, né? Sabe? Precisa ter persistência para não perder o embalo da disciplina. E para que isso aconteça, aí vem a terceira dica, né? Você precisa ter muita vontade. Vontade de quê? De superar a crise, muita vontade de superação. Você quer passar pela crise. O único jeito de passar pela crise, uma das coisas principais é a disciplina. E a disciplina só se mantém com persistência. E a persistência só acontece se você tiver vontade de superação. Então essas três coisas são encadeadas uma na outra. Tá, eu tenho muita vontade de ganhar na loto, eu tenho muita vontade de ganhar na loto, eu tenho muita vontade de ganhar na loto. Pô, Fulvio, mas você não joga? Como é que você vai ganhar na loto? Então, além dessas três coisas, precisa ter a ação. Eu preciso ir lá e jogar na loto, senão eu não vou ganhar na loto por mais vontade que eu tenha. Então, vamos lá, ó, disciplina. Para manter a disciplina, você precisa de persistência. Para não deixar esvair a persistência, você precisa de vontade de superação de algo maior, vontade de superação daquela crise. E para que esses três aconteçam, você precisa agir. Então, durante a crise, você tem uma vontade de superação, você vê, você descobre alguma coisa, vai lá e age. Não passa, não deixa para amanhã, não deixa para depois. Não fique esperando que alguém corrija a crise para você. É você que tem que agir. Tá, legal. Um outro ponto importante aqui. Quais seriam potenciais origens para essas dificuldades que uma empresa vai enfrentar numa crise? Muito boa pergunta, Cláudio, porque é fácil, muito simples, a gente achar que o problema não é nosso, o problema está lá fora, é os caras que não estão comprando, é os caras que não estão... É fácil achar que as minhas receitas estão baixas e o problema é lá fora. E eu vou sentar e chorar. Posição de vítima, né? Mas até pode ser que os caras estejam comprando menos, né? Uma verdade. Mas isso não significa que eu não tenho que olhar para a minha parte do problema. Então, o que é que eu posso estar fazendo que está contribuindo para as pessoas comprarem menos? Né? Para os clientes do meu aerofornecedor comprar menos. O problema pode estar em outros lugares. Por exemplo, o problema pode estar nos meus custos variáveis. Os meus custos variáveis podem estar muito altos. E a gente não pode nunca esquecer que custo variável tem o custo direto e o custo indireto. Então, o imposto sobre a venda é um custo indireto. A comissão do vendedor e a matéria-prima é um custo direto sobre a venda. Então, será que eu não estou pagando comissão muito gorda em relação aos meus concorrentes? Será que eu estou precificando corretamente o meu produto na hora de integrar para o meu OIM? E como eu estou precificando X, o imposto é sobre X. Se eu precificasse com X menos 10%, olha que legal, pode ser, né? Eu estou aqui levantando uma hipótese, isso tem que ser analisado junto com o contador. O OIM que está comprando de você ia ficar contente, e o seu contador ia te avisar que você caiu numa outra faixa de imposto, então você vai pagar muito menos de imposto. Então, no final das contas, a sua margem de contribuição aumenta, se você prestar atenção nessas coisas pequenas. Outra coisa pequena que a gente costuma não olhar
são as operações, né? As despesas operacionais, aquelas que acontecem no dia a dia. Acender a luz, apagar a luz, ligar a máquina, desligar a máquina, olhar a despesa operacional, né? Então, por que tem a luz acesa durante o dia? Eu preciso da luz acesa durante o dia, né? Isso é uma despesa operacional. E por fim, uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado são aqueles gastos que a gente chama de gastos extraordinários. Eles são extraordinários, o nome já diz, é porque eles são extraordinários, ou seja, eles estão fora do que está previsto, do que está na ordem, né? Então, por exemplo, uma lâmpada que queima é um gasto extraordinário. Eu não prevejo que essa lâmpada vai queimar agora e que eu vou ter que trocar ela. Né? Eu até tenho lâmpada em estoque, se eu for um determinado tipo de empresa, eu tenho ela lá, eu vou e troco a minha lâmpada, etc. Mas não é uma coisa de rotina. Então, quando a gente olhar para gasto extraordinário, sempre, mas muito mais importantemente, durante uma crise, eu tenho que olhar com muito cuidado. Eu preciso trocar essa lâmpada agora? Isso é um gasto extraordinário. Essa lâmpada, ela está fazendo diferença no trabalho das pessoas aqui. Ela diminuiu a luminosidade na mesa, na bancada, na máquina do operador, de tal maneira que ele ficou prejudicado e isso está atrapalhando a produção? Ou não? Essa é uma lâmpada de um corredor de passagem que o corredor ficou um pouquinho menos iluminado, mas é um corredor, não tem nada perigoso nele, ninguém escorrega ali, não tem nada de questão de segurança visual, né? Então, despesa extraordinária é uma coisa que a gente sempre deve olhar. Numa época de crise, então, mais importante olhar com mais cuidado ainda. No final, o que a gente tira da origem das dificuldades é que é muito importante a gente identificar clara e corretamente qual é a origem do problema. Porque eu ficar sentado na cadeira achando que a origem está do outro lado da mesa, está lá fora, está no comprador só, no mercado só, não vai resolver o meu problema. Eu tenho que olhar aonde eu posso agir. Onde eu posso agir é dentro das minhas possibilidades, ali dentro dos meus muros, vamos chamar assim, né? Muito bom. Bom, aí agora a gente vai falar um pouco sobre algumas dicas que você acha útil passar para o aerofornecedor nesses tempos aí que a gente está de crise. Dica é sempre bom. Eu sempre, desde criança, sempre gostei de ouvir os mais velhos, porque a gente sempre aprendia com eles. Por quê? Porque eles são mais velhos, são mais inteligentes? Não, eles viveram mais que a gente, então eles passaram por coisa que a gente não passou. Pode até ser que a gente, na nossa trajetória, vá passar por coisa que eles não passaram, mas com certeza tem coisa que a gente passou, que eles já passaram, que eles podem dar dica para a gente. Então, lembrando da minha trajetória, da sua trajetória, da nossa trajetória, da trajetória da Aerospace, BR, eu posso dar algumas pequenas dicas para ajudar o nosso aerofornecedor a passar pela crise, né? Primeira coisa do mundo que todo mundo pensa quando entra numa crise financeira dessa, que é a crise de mercado, né, que é uma crise onde diminui a demanda, o cara já pensa em pagar todas as dívidas de banco, em fazer empréstimo, Para, gente! Peraí, olha quanto você tem de capital, olha quais são as dívidas mais caras, não as maiores. Não interessa se a dívida é de 1 milhão ou se a dívida é de 100 mil. O que interessa é quando você paga de juros para aquela dívida, gente. Qual é a dívida que está pesando mais? É aquela que tem mais juros. Porque 10 prestações para pagar 1 milhão, com juros bem menor do que 10 prestações para pagar 100 mil, com juros bem maior, o 1 milhão vai fazer menos peso mensalmente do que os 100 mil. Se eu pegar um juros de 1% aqui e um juros de 10% aqui,
vai dar na mesma, só que proporcionalmente essa aqui é mais pesada, gente. Então, vamos pagar primeiro as dívidas mais caras, aquelas que têm os juros mais pesados, aquelas onde a nossa empresa gasta mais com juros, de modo que os juros diminuam para a nossa empresa ao longo do tempo. Isso vai ajudar a gente a ter fôlego para aguentar mais um pouquinho durante a época de crise. Só que na prática, a gente sabe que nem sempre dá para fazer isso, né? Não é assim tão teórico quanto eu falei aqui, uma dívida de 1 milhão, uma de 100, 1% e 10%. Não é assim, o mercado não é assim, e às vezes, mesmo que fosse, você chega lá para negociar, os caras não... Então, às vezes você tem tantas dívidas que não dá para escolher, tem várias do mesmo nível. Então vamos dar um próximo passo, uma outra dica que é a experiência própria, vivida, tanto nossa como de outros aerofornecedores e clientes que a gente ajudou. Senta lá e negocia com seus fornecedores os prazos de pagamento. Você compra matéria-prima, não compra? Então negocia com ele, fala, olha, está tudo ruim, eu só vou conseguir vender o produto resultante da usinagem dessa matéria-prima, que eu estava pensando que ia vender mês que vem, eu vou vender só no outro mês. Então eu preciso que em vez de 30 dias para pagar, você me dê 60. Tá bom? Topa, porque 60 eu já recebi. Negocia com o seu fornecedor. Não é bicho de 7 cabeças, não é nada assim do outro mundo. O seu fornecedor vai entender, porque ele está vendo também a crise que nem você está. Se você estiver utilizando alguma linha de crédito por algum motivo, né? Digamos que você, numa época de alta, você precisava aumentar a produção e você precisava de uma máquina nova rapidinho para aumentar a produção. Você foi lá, pegou uma linha de financiamento e está pagando aquele financiamento, está com aquela máquina lá, aquela máquina é uma boa, nova, etc., está produzindo peça, só que a linha de financiamento você pegou com os juros que tinha, que estava lá. Então, do mesmo jeito que eu falei que a gente não deve pagar a dívida qualquer dívida, mas sim a dívida mais cara primeiro, vamos negociar essa linha de financiamento por uma outra atual que tenha juros mais adequados. Então você pode chegar lá na sua unidade financeira, na sua entidade financeira, seja banco, seja Caixa Econômica, seja BNDES, seja banco comum, seja o que for, chega lá e fala, cara, vamos ver o que você, entidade financeira, pode fazer para me ajudar a passar esse negócio, porque é pior para todo mundo, né? Tanto para a entidade financeira como para a gente, aerofornecedor, se eu fechar as portas. Porque se eu fechar as portas, o ano que vem eu não vou trabalhar com esse banco, com essa entidade financeira. E ele vai ficar sem receber aquele financiamento. Então é pior do que se a gente renegociar. Vamos renegociar? Vamos pegar essa dívida cara, vamos fazer o seguinte, você tem aquela outra linha lá, ó, que na época não estava disponível. Hoje está disponível, o governo disponibilizou e ela é bem mais barata. Abre um crédito naquela linha, paga essa daqui de uma vez, fecha essa daqui, porque essa daqui tinha juros muito caros, e agora eu passo a pagar aquela lá com os juros menores. Então isso é muito importante, com um prazo mais adequado e com os juros mais adequados. Então essa é a segunda dica. Ainda falando de entidade financeira, Cláudio, eu lembro, e eu não vou esquecer, lição aprendida com os mais idosos é a lição que a gente deve guardar as 7 chaves. E essa eu guardo as 7 chaves, mas vou partilhar com vocês. A gente precisa escolher uma entidade financeira, um banco, para a gente trabalhar, né? O sistema ainda não funciona sem banco. O caminho está indo para funcionar sem banco, né, gente? Esse negócio de moeda digital aí, um dia a gente vai não ter mais esse problema. Mas nesse século a gente ainda precisa trabalhar com banco. Então a dica da minha avó, dica da vovó, para você escolher o banco que você vai trabalhar, é aquele banco que você é amigo do gerente. A
não é o A, B ou C, não interessa a marca do banco, não interessa o tamanho do banco. O que interessa é aquele que você é amigo, que você confia no gerente. Que esse cara vai te avisar quando tiver boas oportunidades. Esse cara vai te ajudar numa época de crise. Então, se você seguiu o conselho da vovó e hoje você tem uma conta da sua empresa num banco que você é amigo do seu gerente, vai lá, bate na porta, senta na frente do seu gerente e pergunta para ele, e aí, o que você está vendo aí que pode me ajudar? Me ajuda a pensar, a negociar. Vai lá, conversa com ele, pergunta se ele tem ideia de juros mais baixos. Quando a gente é amigo do gerente, às vezes, ele não vai ficar que nem esses gerentes que só querem empurrar as coisas para a gente, né? Então ele fica empurrando produtos para a gente sem, de fato, ser necessário ou ser de ajuda para a gente. Às vezes ele diz, olha, é melhor você não fazer nada aqui, vai lá e faz assim. Esse é o amigo bom e você mantém a conta ali naquela empresa. Mas o gerente é importante na hora de trocar dívidas caras por dívidas mais baratas. Aí eu vou dar um alerta, que é aquele velho alerta, né? O sol tá lindo, maravilhoso, e eu vou pra praia, vou pegar uma cor, aí eu vou lá, no sol do meio-dia, chega à noite eu estou descascando. Aí eu aprendo a lição, né, que descasca, passo a pomadinha, etc. No dia seguinte eu estou melhor. Aí no terceiro dia oba, vou de novo, sol do meio-dia de novo. Então dívida bancária aqui é a mesma coisa. Não é porque eu perguntei para o meu gerente, ele me ensinou que tem uma linha de crédito de juros mais barato, eu peguei o dinheiro daquela linha de crédito, paguei essa daqui, cartão especial, por exemplo, que geralmente é caro, né? Então eu paguei o cartão especial que era caro, zerei o cartão especial e estou pagando uma coisa mensalmente com juros menor. Oba, agora eu tenho limite no cartão, vou comprar mais uma lâmpada, vou comprar mais uma cadeira, Não, gente, não é para fazer isso nunca, e no momento de crise, então, nem pensar. Cuidado com a falsa ilusão de, oba, agora eu tenho limite de novo. Não, limite não é para ser usado. Limite é para ser acessado quando necessário e não usado como a gente usa colher, garfo e faca para comer. Não é uma coisa do dia a dia. Tá? Então esse era o alerta que eu queria dar. Finalmente, eu queria falar de algumas coisas, na verdade, é uma coisa que se subdivide em mais três, né? Mas que é muito importante. Lembra que eu falei lá de persistência, disciplina, vontade. Como é que você tem disciplina e persistência se você não tem as coisas controladas? Então, sempre é importante, mas é durante um momento de crise que a gente vê que fica importantíssimo ter um controle bem fino, bem ajustado das entradas e saídas, todas elas, de todos os tipos da empresa. Aquele controle que a gente chama de fluxo de caixa, né? Eu vou contar uma experiência pessoal para vocês e falar, não façam isso, tá? Porque aconteceu comigo, eu vejo o que acontece com muita gente, então eu vou contar. Outro dia eu estava fechando o mês e eu tenho um fluxo de caixa razoavelmente controlado, mas tinha uma entrada lá no meio do mês, estava lá, da conta bancária da nossa empresa para a conta bancária de uma outra empresa X. E pelo nome da empresa eu não sabia do que se tratava, pelo valor eu não sabia do que se tratava, e eu não tinha anotado em lugar nenhum do que se tratava. Gente, eu fechei o mês inteiro e aquele número ficou ali batendo na minha cabeça e eu não conseguia fechar.
porque eu tinha esquecido de fazer a anotação diária. Eu fechei só quando? Quando eu fechei o mês. Depois do dia 31, você vai e pega toda a movimentação do dia 1 até o dia 31 e bate. Isso lá para o dia 5, mais ou menos, geralmente as empresas fazem isso. Gente, não aconselho. Não aconselho mesmo. Porque em um mês você vai esquecer. Uma coisa extraordinária, que a gente falou, né, que aconteceu, por exemplo, você esquece porque ela é extraordinária. E foi exatamente o meu caso. Isso era uma despesa de uma renovação de um certificado digital, tá? E que ele se renova a cada 3 anos, 2 anos, 1 ano, conforme você paga. Então, a gente aqui tem a política de recolher no que é mais economicamente viável. Então, a gente recolheu esse aí por 3 anos. Então, fazia 3 anos que eu não me preocupava com essa despesa. E esse ano, naquele mês, eu tive que renovar. Só que ela se tornou uma despesa extraordinária. Ela é recorrente, sim, mas ela é recorrente num intervalo tão grande que eu tenho que considerá-la como extra, como não recorrente, porque ela tem essa característica para a minha operação diária. Então, gente, o que eu recomendo em termos de anotação de fluxo de caixa? Na pior das hipóteses, semanal, principalmente para nós, pequenos e médios aerofornecedores. Semanal, na pior das hipóteses. Periodicidade do fluxo de caixa, do controle do fluxo de caixa, é muito importante. Se der para fazer diário, é melhor. Semanal, na pior das hipóteses. Tem que fazer o que eu fiz nesse dia que eu falei que estava fechando o mês. Você tem que sentar, identificar, olha, esse mês gastamos demais nessa área aqui e dá para diminuir, então vamos diminuir isso, vamos diminuir isso, vamos diminuir aquilo. Esse mês a gente não gastou com isso, com isso, com isso. Ué, por que não gastou? Se isso é uma coisa que todas as empresas gastam. O que a gente fez que não precisou gastar disso? Vamos aprender, vamos continuar não gastando, né? Então é necessário identificar quais são as prioridades no momento de crise, qual a parte da empresa que eu preciso manter rodando durante a crise. Tem uma parte da empresa que eu posso dar férias, tem uma parte da empresa que eu posso diminuir a velocidade, mas tem uma parte que não dá para diminuir, não tem jeito, ela é o coração da empresa, ela é o prioritário, então eu tenho que identificar isso e tomar as medidas necessárias com a antecedência necessária. Imagina o meu caso de só olhar uma vez por mês, e se eu tivesse que tomar uma medida em relação a esse pagamento? Eu estava ferrado, porque passou um mês, eu não lembrava o que era, eu não tomei a medida. Se eu fizer isso todo dia, bonitinho, direitinho, eu não tenho esse problema. E reduzir custos e despesas é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente a gente da área aeroespacial, onde qualidade aeronáutica é uma coisa indiscutível, né? É totalmente indiscutível. A gente pode, e todo empresário deve, reduzir custo e despesa, mas sempre sem comprometer 2 coisas. Uma, a qualidade aeronáutica, que é intrínseca do nosso setor, e a qualidade que você mesmo, como aerofornecedor, se impôs a você. Não, eu vou ter qualidade aeronáutica, só que eu vou ter mais que os outros, eu vou ser o melhor. Tá bom, não diminua isso, cara, porque é isso que mantém você vivo diferente dos outros. Então, reduzir custo, reduzir despesa, mas sem fazer a besteira de, não, vou comprar de um fornecedor mais baratinho. Tudo bem, vê se ele atende o seu padrão de qualidade, não é o preço, né? Legal. Bom, e aí, por fim, que conclusão que a gente pode tirar desse podcast de hoje aí? Qual o segredo para as empresas poderem se manter saudáveis nessas épocas de crise? Antes de falar da segunda pergunta, Cláudio, qual o segredo, eu vou explicar um pouquinho o que eu vi. Muita gente que está ouvindo a gente também viu isso, tá?
também passou por isso que eu passei. Eu não passei sozinho, não é exclusivamente meu, mas nesses anos de aviação todo, eu vi pela minha frente no nosso mercado várias crises. E hoje o mercado está aí e continua andando, ele passou por todas as crises, de uma maneira ou de outra. Um perdeu uma perna, um perdeu um braço, outro não perdeu nada, outro ficou com fome, alguns morreram. Mas a maioria passou pela crise, por todas elas. Uns com mais dificuldade e outros com menos dificuldade. Vamos lembrar, por exemplo, na segunda metade da década de 70 até a primeira metade da década de 80, 1975 a 1985 mais ou menos, houve um grande boom de setor aéreo aqui no Brasil. Então estava todo mundo assim, preciso comprar uma cafeteira nova. Pode comprar, porque a gente está ganhando dinheiro a rodo. Então não tem problema, estava todo mundo nadando de braçada. Aí, plano cruzado, blá 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 blá, tudo que a gente conhece, cabum! A baixa que a gente teve no final da segunda metade da década de 80 para frente e durante quase toda a década de 90. Quase, não foi toda a década. Então nós tivemos uma baixa, todo mundo teve que enxugar custo, todo mundo do setor aeronáutico teve que pensar 2 vezes o que estava fazendo, e enxugar custo não é só demitir, porque tem custo que você demite a pessoa, mas o custo continua. Você demite o funcionário, mas a máquina que você financiou está lá e o financiamento você tem que pagar. Então não vem com essa de que só demitir é cortar custo, que não é mesmo. Tudo bem, passamos por essa crise da década de 90, aí veio os anos 2000, e aí teve o 9/11, que todo mundo fala. Cara, estava recuperando da crise da década de 90, estava entrando nos anos 2000 com alguma chance de fazer alguma coisa boa. Em 2001, no final do ano, em setembro, o amigo vai lá e faz essa arte, colocando em questão a segurança da operação aérea. Pronto, ninguém mais usa a operação aérea, porque se não é seguro, eu não vou usar. Se eles não usarem, nós que somos aerofornecedores e os OEMs, não temos para quem entregar nosso produto. Então, veio a crise dos primeiros anos do novo milênio. Ferrou. Os primeiros anos foi assim, muitas empresas chamavam os seus funcionários, e eu me lembro de ter acontecido isso, e falavam assim, gente, vamos pensar como é que a gente vai passar por essa crise. Aonde a gente pode cortar, aonde a gente pode economizar, porque tem que sobreviver. E sobrevivemos, e veio 2010. Aí, com o final do primeiro decênio do milênio, né, e começo do segundo decênio, teve aquele novo boom. As empresas aéreas começaram a vender muito bem, muita gente saindo de férias, passeando, expansão de rotas novas para o Caribe, para a Europa, para não sei onde. E aquela maravilha, né? 2010, 11, 12, 13, blá, 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 foi uma maravilha, né? Quando chegou lá em 2014, 2015, estava uma delícia. E todo mundo fez investimento, e todo mundo cresceu. E aí chega em 2019, 2020, vem um bichinho pequenininho assim, lá da China, chamado Covid, e para tudo, para o planeta. Aí não é mais só Brasil, né? É planeta. Para tudo. Gente, isso vai ser assim. E vai continuar sendo assim. Isso tem um nome em filosofia, um nome técnico, é o pêndulo de Schopenhauer. Uma hora está na crise, outra hora está no céu. Uma hora está no inferno, outra hora está no céu. Não tem jeito, é assim que é. Então, qual é que é o segredo, que é a sua segunda pergunta, Cláudia? Para a gente passar pelo vale da senoide, né? A nossa vida vai ser sempre uma senoide. E o nosso trabalho é sempre nessa vida, e como aerofornecedor também, né?
porque sendo aerofornecedor, eu estou vivendo como aerofornecedor, é não ficar entusiasmado com o pico e não ficar desanimado com o vale. Fazer boas reservas e boas atitudes e investimentos no pico para poder aguentar sobreviver o vale. E como que eu faço isso? Qual é o segredo? Eu falei na primeira frase do nosso dia hoje. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. A gente vai precisar de disciplina. Para manter a disciplina, fluxo de caixa, por exemplo, a gente vai precisar de persistência. Para não esmaecer na persistência, a gente vai precisar de vontade, força de vontade, vontade de superação. Para fazer tudo isso acontecer, a gente vai precisar agir muito, às vezes em muitas coisas pequenininhas, para que a soma delas nos ajudem a passar por essa crise. Então, às vezes é muita ação, é muita coisa, eu vou ficar cansado, mas eu tenho que passar por essa crise. Esses são os 4 pilares, como eu disse lá no começo. Mas eles não vão adiantar de nada se quando eu pegar o fluxo de caixa para analisar diariamente ou semanalmente, como eu falei que eu recomendo, eu não me desfazer dos meus medos, dos meus vícios, dos meus preconceitos e continuar preconceituosamente, que nem a gente disse anteriormente, achando que o problema está lá fora, que é só o mercado que tem que mudar, que é esse tal de Covid que tem que ir embora para o pessoal voltar a querer comprar de mim os produtos. Tem coisas que eu posso fazer dentro da minha própria empresa. Então, para isso eu preciso pensar fora da caixa, eu preciso me desfazer, me despojar limpa e honestamente dos meus preconceitos. Pensar fora da caixinha, ficar aberto a novas possibilidades de atitudes no dia a dia da empresa, tanto na operação quanto na administração. Isso é uma coisa bastante importante, que é enxergar realmente onde existe problema e realmente onde eu era o fornecedor, posso agir para facilitar as coisas para mim mesmo. Então, sair da posição de vítima e assumir a posição de protagonista. Eu sou o agente daquilo que acontece comigo. Eu não sou a vítima daquilo que acontece comigo. Tem coisa que a gente não controla. Mas eu vou poder estar mais bem preparado ou menos bem preparado para as coisas que eu não controlo. Excelente, Fúvio. Muito obrigado, viu, pela atenção, pelo tempo de hoje. Pessoal, com isso a gente encerra o podcast, tá? Se vocês curtiram esse podcast que a gente conversou, clica ali na mãozinha, né, para ajudar a gente. Se não gostou, também pode clicar na mãozinha para baixo. E se vocês quiserem saber mais coisas sobre o aerofornecedor, sobre a nossa empresa, se inscreve aí no canal, tá? E coloca seus comentários, sugestões de temas para a gente conversar aqui em uma outra hora, e a gente vai buscar atender vocês, tá bom? João, obrigado, até uma próxima. Obrigado pelo apoio de sempre, Cláudio. Até o próximo podcast.